paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos e hoje nós vamos meditar no Salmos 3º, que vai nos dizer assim, dos versículos 1 até o versículo 6. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos dos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamarei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Queridos, chegamos ao Salmo 3º e neste Salmo nós aprendemos que às vezes são muitos os inimigos que se levantam contra nós. O salmista começa dizendo como se tem multiplicado os meus adversários. Quando nós olhamos para o contexto deste Salmo, que é um Salmo de Davi, nós vamos lembrar-nos de que Davi foi um homem de guerra, que vivia guerreando contra uma e outra nação e às vezes até mesmo contra a sua própria família, quando, por exemplo, o seu filho Absalão corrompeu a nação de Israel contra o próprio pai. Mas o que nós vemos aqui é que ele vai dizer que os seus adversários têm se multiplicado, mas ele vai declarar que Deus é o seu escudo. Deus é o seu escudo, que é Deus quem exalta a sua cabeça. Ou seja, o salmista Davi vai declarar que se ele está em uma posição de rei, não é porque ele decidiu, porque ele escolheu, porque ele quis, mas porque Deus o colocou naquela posição. Ele está dizendo assim: Deus é quem exalta a minha cabeça. Então ele está dizendo assim, a minha vida está no controle de Deus, a minha vida está nas mãos do Senhor. Por isso ele vai declarar, com a minha voz eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu desde o seu alto monte. Deus me ouviu quando eu clamei. Sabe o que isso quer dizer? Deus ouve quando você clama. Quando nós clamamos ao Senhor, Deus nos ouve. Deus nos ouve desde o seu santo monte. Ele vai declarar ainda que apesar, olha que interessante, isso é profundo, apesar de os seus inimigos se multiplicarem, isso não afeta o seu sono. Porque ele vai declarar assim, olha, eu me deitei e dormi. Mas é bom nós estarmos atentos que ele acabou de dizer, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Mesmo assim ele diz, eu me deitei e dormi. Por quê? Olha o que ele vai dizer. Eu me deitei e dormi. Vai declarar ainda. E acordei, ou seja, acordei. O Senhor permitiu que eu tivesse uma noite e no outro dia estivesse acordado. Ou seja, apesar de os meus adversários se levantarem contra mim, o Senhor me livrou durante toda a noite e no outro dia eu estou de pé. Eu estou de pé. Por quê? Ele vai declarar. Porque o Senhor me sustentou. Então o salmista vai declarar que se ele tem muitos adversários que se levantam contra a sua vida, mas ele tem um Deus que guarda a sua vida. Da mesma forma que ele tem inimigos que se levantam contra a sua vida, ele tem Deus que guarda a sua vida. Ele diz então, olha, apesar de serem muitos os meus adversários, ainda assim
isso não me tira o sono, porque eu tenho uma confiança em Deus que tem a capacidade de me guardar, de me sustentar. Por isso ele vai declarar assim, olha, o versículo 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas, porque que se puseram contra mim ao meu redor. Muitos são os meus adversários. Ainda que se levantem 10 milhares de pessoas e se coloquem ao meu redor, eu não temerei, porque é o Senhor quem me sustenta. É o Senhor quem te sustenta. Se você tem perdido o sono por causa dos adversários, das adversidades, por causa das dificuldades que lhe assolam, eu quero, em nome do Senhor Jesus, embasado nesta palavra do salmista Davi, declarar na sua vida que você pode alcançar esta confiança no Senhor, que vai permitir fazer com que você durma tranquilo, que você durma em paz, sabendo que além de Deus te dar o sono, Ele vai lhe dar a proteção necessária para que você durma bem e no outro dia esteja acordado de pé diante do Senhor para louvar e glorificar o seu nome. O salmista reconhece: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que esta confiança do salmista, que apesar de ver os seus adversários se multiplicando, possa fazer com que você também consiga alcançar esta segurança em Deus, que lhe permita viver em paz, mesmo em meio às adversidades. Obrigado pela sua companhia, continue nos acompanhando, eu te aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.